Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Olha aí, o pessoal já entrando. Boa noite. Só um minutinho, vamos ver aqui. Pita tem que pedir para participar. Só um minutinho, pessoal. Um minutinho, vamos entrando. Vamos dar uns minutinhos para as pessoas começarem a chegar. Boa noite, boa noite. Pessoal, o Pita pediu para mandar o convite para ele. Estamos só esperando o Pita entrar aqui, pessoal. Ah lá, entrou. Desculpa só que eu tô no carro aqui, tá ruim a luz, mas logo já melhora. Tô sabendo que você tá a caminho, você tá meio cheio hoje, é isso? Lotadaço. Julho é um mês complexo pra gente, né? Julho é o mês que a gente mais trabalha no ano. É mesmo? É bom, né, Marcão? É porque todo mundo quer fazer cirurgia grande nas férias, né? Sim, sim, sim. Eu tô na praia aqui com as crianças que estão de férias, né? Então eu fico aqui, vou para casa, vou para o trabalho, fico indo e voltando, né? A Carol montou o QG dela aqui, E ela agora no controla mês daí. de julho. Tá trabalhando daqui e eu tenho que ficar indo e voltando. Amanhã eu volto porque eu tenho que dar aula quinta-feira o dia inteiro, sexta-feira de manhã eu tenho que estar na Unifesp, então Aí depois você eu tenho que volta. voltar. Aí depois eu volto para cá de novo, fico final de semana, volto para São Paulo de novo, é isso aí. É bom, é bom. É um bate e volta bom. É isso aí, é isso aí. E aí, Marcão, como é que estão as coisas? Tudo ótimo. Estamos ansiosos aí pro nosso curso, né? Opa, com certeza. Vou até pedir para Carol depois passar aqui a data certinho. Você lembra a data certinho? Eu não me lembro aqui de cabeça, mas Eu também daqui a pouco não me chega. lembro. Também não me lembro certinho a data, não. Daqui a pouco chega para mim, né? Que é o nosso curso lá de anatomia cirúrgica, né? É top. Todo ano bomba, né, Marcos? Quantas, quantas edições a gente já fez, hein? Nossa, muitas. Se contar Brasil e Estados Unidos, meu Deus do céu. Meu Então Deus do eu estava céu. pensando nisso. Ah, Você sabe ah, que agora, a gente tem que tomar cuidado para não falar bobagem de DTM, que entrou o professor Ricardo Thanos aqui, ó. prometo que eu vou falar Ricardo, nada. Ricardo, que é um dos grandes nomes aí da disfunção da DTM. Nós cursamos juntos na época acho que era o mestrado na Paulista de Medicina, né? E ele encabeçou essa área aí lá em Minas Gerais, está bombando lá. Tudo bem, É Ricardo? uma referência. Uma referência. Um É abraço, isso Ricardo. aí.
É Você isso aí, sabe, é isso aí. você sabe que eu Aí, fico ó. pensando, como é interessante. Quando eu me formei, já faz muito tempo, né? A gente não tinha possibilidade de ter um treinamento eficiente, né? Então, nós cirurgiões, a Marcão, o gente, Ricardo tá falando que nós dois somos monstros. A gente não sabe se isso é bom ou se é ruim. eu acho que tá mais para dinossauro. Eu tô mais para dinossauro do que para monstro. Abraço, Ricardo. E você Feliz sabe, aí para você contribuir aqui com a aula, meu amigo. você sabe que a gente não, nós não tínhamos um treinamento formal, né? Então, na medicina, isso existia, porque os residentes do HC, da ortopedia, da cirurgia geral, sempre iam lá para o SVO para fazer o treinamento deles lá, né, em termos de cirurgia. Mas a gente não tinha, né? Depois de um tempo, a gente conseguiu um horário que era domingo, na hora do almoço, 1 hora de SVO para a gente poder treinar, mas não podia ter nenhum tipo de incisão externa. E hoje, para você ver a facilidade que os alunos têm de ter um cadáver fresco à disposição para treinar, né? Isso é É, uma coisa assim, que mudou, quebrou o paradigma do ensino, eu acho. sim. Né? E ainda mais hoje em dia que o ensino de anatomia está muito comprometido com até com cadáver, porque as faculdades estão sem cadáver. Tem faculdade de medicina que só trabalha com boneco. Imagina o cara se formar em medicina só tendo feito anatomia com boneco. É um completo absurdo, né? É, inimaginável, né? E assim, Inimaginável. você imagina a gente poder treinar os planos corretos, poder treinar, identificar onde você injetou. Assim, o grande desafio que nós temos, eu acho, na cirurgia e na harmonização é formar bem os nossos alunos para que a gente possa consolidar as nossas conquistas, né? E isso, inclusive, hein, Marcos, a gente foi uma grande conquista para a área de disfunção também, aproveitando que o professor Ricardo Thanos está aí, ao vivo, né, com a gente, porque quando nós fomos você, Gabriel Pastore, Patrícia Radaik e a nossa colega da medicina, a neuro, a Aline, né, Aline, que nas edições que nós fomos lá para os Estados Unidos, da aula, né, para o pessoal da Buco, você lembra disso? lembro? Era a gente ensinar artroscopia, discopexia, viscosuplementação, prótese ATM, tudo em cadáver fresco. Isso é isso aí E hoje em dia tem no Brasil, que a gente pode fazer, não precisa mais viajar para os Estados Unidos para isso, né? A gente pode fazer no Brasil, né? A gente tem esses cursos de agora regularmente, né? A gente faz aí um por Regularmente. semestre. As empresas hoje descobriram que para poder ter um produto bom, mas numa mão correta, não adianta você ter um produto bom em mãos não treinadas, né? Sim, Então a própria indústria tem produtos bons, mas em mãos não treinadas o produto se perde, né? é isso Então aí. a educação médica continuada ela é fundamental, né? Então, E a indústria enxergou isso, né? na minha opinião, assim, o que a gente idealiza como o ideal, né? Ideal desse treinamento seria você ter o treinamento teórico, né? E aí depois você vai para a prática observacional e depois você vai colocar a mão no cadáver, para depois você ir para o paciente, né? Ou É. fazer uma mentoria, fazer um tutorial, né? Onde os professores, por exemplo, na UP, o professor guia o aluno lá na clínica, né? Mas o aluno, é importante o aluno ter o conhecimento prévio. Você vê, a Regiane, a minha esposa, uma das coisas que eu mais fiz questão para ela foi ela fazer o curso lá em Miami. Né? Ela está aqui do meu lado, ó. Oi. Eu falei para ela, é importante, é fundamental que você vá fazer esse curso. Lembra? O É. primeiro curso eu fui como visitante, eu fui como marido, você lembra? É. Ela foi fazer o curso, eu fui como marido, porque eu falei assim, é fantástico isso, né? É É impressionante. muito legal, muito legal. E até a professora Andréa Benevenuto está colocando aqui que o ITC, próxima edição do ITC nosso em São Paulo, é 14, 15, 16 e 17 de agosto. Isso. Né? Então vamos com a nossa turma completa lá, eu, Marcos Pita, vai o Francisco Paca, a equipe da OP A toda, a Benevenuto vai Regiane, estar lá, as tá meninas, todo mundo. a Regiane Veronese também. Quer dizer, vai estar com a turma completa lá. Agora, Marcos, falando aqui do nosso assunto central aqui,
da live, né? Que especificamente a gente levantar os pontos da importância da anatomia em procedimentos de face, né? Você, como aí um dos grandes nomes, um dos grandes cirurgiões de face do país, né? Do mundo, com certeza, né? Tá no mundo inteiro aí, ultra requisitado aí que eu até brinco com você que você parece o Champagne, mas você é mais famoso que o Champagne. As pessoas Até pedem parece. autógrafo para o Champagne perguntando se é o Marcos Pito. Mas e você fez essa fama de forma muito merecida, né? Com muito esforço, né? E me diz uma coisa, é, lá no hospital, no Einstein principalmente, que você assume, você foi professor de cirurgia da USP muito tempo, tal. Entre as suas experiências aí nos Estados Unidos, na Baylor, na Universidade de São Paulo, no Hospital Albert Einstein, nos outros hospitais que você atua, né? Qual é o que você vê em termos de importância para um procedimento invasivo do conhecimento cirúrgico vascular? Olha, eu vou te dizer que é o mais fundamental. É muito fundamental. Assim, não dá para você fazer qualquer tipo de procedimento invasivo sem conhecer vasculatura, inervação, sem conhecer. É fundamental. Você vê as complicações que pode advir, né, os acidentes, complicações de uma manobra, de um acesso inadequado. Para você ter uma ideia, a gente se preocupa tanto com isso, né? A gente faz. Só o ano passado, nós fizemos 3 procedimentos com embolizações prévias da artéria meningia média e maxilar interna para anquiloses de ATM, né? O cirurgião, o radiologista intervencionista junto com o vascular, ele faz uma embolização prévia, né? No dia da cirurgia, no máximo um dia prévio da cirurgia, para que você não tenha um sangramento lá na hora. É fundamental. Assim, eu não consigo ver um cirurgião ou um especialista em ROF que trabalhe com procedimentos invasivos, né, sem saber anatomia. É inconcebível. Eu vou te contar uma coisa, eu não vou te falar onde foi, para a pessoa não se sentir ofendida nem nada, mas eu fui fazer uma cirurgia e um cara recém-saído da residência estava me ajudando. Eu fiz 3 perguntas de anatomia para ele durante o meu acesso da TM, as 3 ele errou. Eu falei para ele, você não tem condição de ser... Eu falei claramente na hora, eu falei, você não tem condição de ser cirurgião maxilofacial. Você não tem. Você não pode não saber isso que eu estou te perguntando. Você não tem condição de estar aqui nessa posição que eu estou, fazendo um acesso. Você precisa se reciclar, você precisa fazer um curso, você precisa ficar com alguém, aprender anatomia. Eu tive a bênção na minha vida que foi operar um tempo junto com o professor Roberto Camargo, cirurgião de cabeça e pescoço, professor da Universidade de São Paulo, da técnica cirúrgica, que era um livro de anatomia ambulante, né? Ele secava o pescoço com bisturi, sem pegar um vaso, né? O cara sabia, o bisturi parecia que tinha GPS. E isso, ele fazia pergunta para mim o tempo inteiro. Eu errava uma pergunta, ele falava, pode sair, entra outro no seu lugar. Então, Às vezes a gente professores bravos, né, que exigem muita gente, que a gente fica com medo de ser sabatinado, são os melhores, né, porque obrigam a gente a estar sempre estudando muito, né? Eu tenho isso com o meu claro, chefe também, meu chefe é um dos chefes da técnica cirúrgica lá da Paulista de Medicina, onde eu trabalho, e, cara, pô, ali é osso duro de roer, cara. O cara não dá é moleza, bom não. Se para ele gente. começa a te fazer pergunta e você não sabe responder, principalmente se é um tema central que você deveria dominar, putz, ele fica muito bravo, cara, porque parte do princípio que você já devia saber aquilo, né? E aí, às vezes, acaba... né, isso obriga, né, a gente a ir para frente, né? Agora, as pessoas de ROF, elas têm muito medo, né, Pita, de embolização vascular. A embolia vascular com produtos injetáveis, ela não é tão comum, né?
ela não é tão comum, né? Não é tão simples de você embolizar um vaso, né? É verdade. Porém, compressões por excesso de produto, principalmente, são muito mais comuns, né? São muito mais comuns. E a gente vê isso o tempo todo, né? A gente nós não vamos ficar aqui citando nomes, né? Mas hoje a questão da compressão por excesso de produto me preocupa muito mais, porque as pessoas estão colocando muito produto para compensar um procedimento que deveria ser cirúrgico, né? Que deveria ser cirúrgico ou para uma ortognática ou para uma prótese, né? Que você ensina muito bem a fazer, mas deveria ser cirúrgico. E aí acaba que você não sabe, não domina aquilo, não quer dividir o bolo, né? E aí acaba injetando produtos demais. Isso acaba muitas vezes gerando complicações sérias. Uma delas é a compressão de vaso linfático, né? As pessoas não esquecem que tem artéria, tem veia e você tem vaso Tem linfático. retorno. E se você tiver uma compressão de vaso linfático, principalmente em rosto, você vai ter uma dificuldade no retorno, no processo de drenagem e a tendência é o paciente fazer um edema importante. Edemas Qual que é a grande persistentes. complicação? Oi? Edemas persistentes, né? Esses edemas persistentes que Persistentes porque o invadiram, retorno né? fica todo comprometido, né? E aí você tem um retorno comprometido, você acaba tendo, por conseguinte, uma ativação parte do sistema imune que depende da ação de vasos linfáticos comprometida também, numa área extremamente nobre que é a cabeça, né? A gente sabe que coleção de líquido por um tempo persistente é o substrato número 1 para processo infeccioso, né? Que em rosto é muito complicado. Quer dizer, uma coisa completamente diferente é você ter uma celulite na perna. Outra coisa completamente diferente é você ter uma celulite em rosto. Eu vou contar o que aconteceu comigo agora, semana passada, não sei nem se você sabe, Pita, mas o Léo, meu pequenininho, né, meu mais novinho, estava um princípio de conjuntivite, né? Eu acho que de coçar tal. Pegou a pálpebra superior, ficou com uma pálpebra inchada, o vermelho já é um princípio de celulite, né? Isso foi de manhã. Quando eu cheguei à noite, quer dizer, em um período de 10 horas, né? Esse edema em pálpebra superior já tinha se estendido para a região temporal, né? Quer dizer, uma evolução muito rápida. A hora que eu olhei, eu falei, putz, né? Como tenho que passar pelo pediatra, falei, vou ligar para o pediatra, né? Mandei uma foto para o pediatra falou, leva lá no Einstein, que eu vou pedir para alguém lá dar uma olhada e me ligar. Aí a médica olhou, examinou, tal, ele estava com estado bom, estado geral de saúde, sem febre, sem nada, mas com esse quadro, né? E aí a médica falou assim, olha, na minha opinião, dá para mandar para casa, tratar em casa, com antibiótico e tal. O pediatra falou, de jeito nenhum. Eu quero que ache um leito, vai internar agora. Vai internar. Ele ficou 2 dias internado no Einstein, eu fiquei com ele lá. Não, eu não Vai internar sabia. agora. Você sabe que eu tive uma experiência muito grande. Eu trabalhei durante 10 anos no hospital universitário, né, da Universidade de São Paulo. Eu era membro do corpo clínico, membro da disciplina de cirurgia geral, né? E eu tratei muita celulite de face lá, Flávio. Você não tem noção, quadros gravíssimos, né? Assim, as veias da face, elas não têm válvulas, né? Então a chance de você ter embolia, tromboflebite de seios cavernosos, é uma série de complicações. O que eu acho importante, né? Importante, se a gente quer fazer um procedimento que seja, qualquer coisa que seja invasiva, a gente precisa treinar os nossos profissionais. O residente da bucomaxilo, hoje, este ano, está em vias finais de aprovação, 4 anos de residência. 4 anos de residência, período integral, todos os dias. A cirurgia plástica são 6 anos. 3 anos de cirurgia geral e, no mínimo, 3 de cirurgia plástica. Então, são formações extensas. A gente não pode minimizar a formação do profissional, né? Então, o Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial está firme no propósito de cada vez mais colocar regras aí na formação dos nossos profissionais, como eu sei que vocês também estão aí, né?
Eu acho, né, Pita, o profissional ele tem que estudar muito para ele ser muito seguro naquilo que ele vai indicar. Por quê? Porque as condutas elas vão variar de profissionais para profissionais. Essas condutas variam de acordo com as próprias experiências pessoais que cada profissional já teve. Então, se você pega um profissional que não viu tantas complicações de uma celulite de face, ele vai tender a querer tratar em casa. Se você pegou um profissional que já viu muito ou recentemente pegou uma complicação de celulite de face, ele vai querer internar porque ele não vai querer passar por essa complicação novamente, né? Então, o profissional é que tem que ter esse poder de decisão. E ali no Einstein, a médica falou assim, olha, eu acho que como o estado geral dele tá bom, vou tratar em casa tal, vou ligar só pro Dr. Hanny Simon, que é o pediatra dele, né? Um grande pediatra lá do Einstein, né? E o pediatra o Dr. Hanny Simon mandou internar imediatamente, né? Eu, particularmente, também achei que deveria internar, para ser bem sincero, né? Porque você Porque às vezes interna. complica rápido, né? Às vezes as Às coisas vezes complicam complica rápido. muito rápido, é só bobear. Você interna, você pede um hemograma completo com PCR, você entra com uma, Garante um com uma, acesso venoso um acesso eficiente. venoso. Porra, Medicamento eficiente. sai rápido, É. antes de complicar, né? E isso é uma questão muito grande que as pessoas têm essa dúvida, né, Pita? Isso que eu queria também conversar com você. Quer dizer, qual é a conduta ideal? Então, eu vou te passar uma situação. Esquece que eu te contei o desfecho, mas se for uma situação que aconteceu com o Léo, né? Paciente, bom estado geral, sem febre, pede exame, né, de um hemograma. Hemograma vem PCR baixíssimo, com a alteração de eosinófilo e alteração de neutrófilo, né? Nada além disso. Paciente em ótimo estado geral, sem febre, PCR baixo, tal. Celulite com rápida evolução. Qual seria a sua conduta? Você internaria ou você trataria em casa para Então, acompanhar? um paciente depende da região anatômica também, sabe, Flávio? A Isso, região não, pegando o olho, né? Claro. região periorbitária, imagina que você tem aí a veia angular, né? A veia angular tem comunicação direta com o seio esfenoidal, com o seio cavernoso, aliás. Isso. Então, o que acontece? Você pode ter uma complicação aí de maneira rápida e grave, né? Então, geralmente, os casos complicam mais daqueles pacientes mais imunodeprimidos, aqueles pacientes, eventualmente, que ou eventualmente não conseguem seguir muito as recomendações, é, às vezes não tem muita. é, não tem muita percepção daquilo que pode acontecer, né? Então você preserva o paciente internando e tratando ele internado. Quando a chance de complicação é grande, com uma região como essa, periorbitária, eu não esperaria, eu internaria o paciente e trataria de maneira mais agressiva, né? Tomografia para avaliar a celulite, avaliar se tem coleção, onde é que está, se tem informação de gás ou não. Então, pedir auxílio de outras especialidades clínicas coafins, para você ter uma outra opinião. E o que a gente tem que entender é que muitas vezes, e na medicina você tem muito mais isso do que na odontologia, você tem discussão dos casos dos pacientes internados, você tem avaliação das clínicas, que são, por exemplo, a avaliação da clínica médica, a avaliação da oftalmologia, a avaliação da otorrino, a avaliação da neuro. A gente, na odontologia, a gente é treinado para estar no seu box, para ver o seu paciente, ninguém sabe o que está acontecendo no paciente do lado, e isso é ruim para a gente, né? Quando a gente trabalhava lá no hospital universitário e a gente tinha residência, a gente passava as visitas, a gente discutia junto com a clínica cirúrgica. Então, os nossos residentes, eles eram expostos, os residentes rodavam pela clínica cirúrgica, rodavam pela clínica médica. Isso é importante na formação, porque você aprende a avaliar o paciente de uma maneira melhor e você vê condutas diferentes, né? Então, eu sempre tenho essa percepção de dividir as coisas e não fazer tudo,
né? Eu não sou aquele tipo de profissional que gosta de fazer tudo. Ah, eu quero aprender a fazer rinoplastia, eu quero aprender a fazer. Eu acho que isso, eu preciso aprender a fazer bem aquilo que é da minha área, que está no meu domínio, que eu sei resolver as minhas complicações, né? E aí, importante trabalhar de maneira multidisciplinar. Nesses casos de complicações, é muito importante, né? Você internar o paciente, pedir avaliação, vamos pedir avaliação da oftalmo, vamos ver como é que tá. Eu tive o Rafael, meu filho do meio, né? Ele teve uma erisipela de face. Ele teve uma erisipela de face por causa também de coçar a pálpebra, né? Uma baita erisipela. Teve alteração de lábio superior, pálpebra superior e inferior. Quando eu vi, mas na hora Olha aí, ó. internar antibiótico e acabou. Pita, outro grande cirurgião, falamos dele aqui há pouco, deu aula junto com a gente lá nos Estados Unidos, ó. O professor Gabriel Pastor entrando aqui, mandando um abraço Ô, aí, Gabiru, um grande Gabi. abraço, Gabiru. Um abraço, meu querido. Patrícia, um beijo. Olha só, quando aconteceu isso com meu filho, a minha vontade inicial era internar por segurança, né? Porém, você tocou num ponto essencial que é exame de imagem. Então, passado o transtorno todo, né? Eu vou dizer para você qual que eu acho agora de cabeça fria, qual que teria sido a minha conduta se fosse comigo, se fosse na minha responsabilidade decidir, né? O paciente chegou, bom estado geral, chegou sem febre, chegou, pediu hemograma, hemograma veio com PCR baixíssimo. Alteração pouco importante de eosinófilo e neutrófilo, que é absolutamente normal no processo infeccioso e era discreto, né? O que eu teria feito? Como é uma região de olho, eu teria pedido uma tomo para ver a extensão disso. Ah, ele ainda está muito regionalizado, não está profundo, nada, eu teria mandado tratar em casa. Então, eu acho que esse seria uma decisão muito importante, né? Pedir uma tomografia justamente porque ela vai mudar o teu perfil de conduta. Porque tudo bem, a gente tem um paciente com bom estado geral, mas isso pode piorar rápido. Agora, se eu tenho uma imagem que me diz que ele está bem superficial, ele não vai piorar. Não é um paciente muito deprimido, é um paciente Não é bem orientado, não imunodeprimido, é nada. imunodeprimido, dá para Então, tratar, claro. nesse caso, eu teria feito isso. Eu teria, além desses exames, teria pedido uma imagem para definir se eu ia internar ou não. Ah, o exame veio normal, não interna. O exame veio com maior comprometimento, eu internaria. Se no hemograma tivesse vindo um baita desvio à esquerda com, o PCR lá em cima, eu nem teria pedido imagem. Eu teria internado obrigatoriamente de vez, né? Então, eu acho que esse detalhe, né, Pita, da conduta, né, de como a gente tomar a melhor conduta, seria, porque muita gente vai falar para mim assim, não, mas Flávio, pera um pouquinho, se interna é sempre muito mais seguro para o paciente. Bom, e não é, pessoal, porque ó, o professor Pita caiu aqui, ó. Daqui a pouco ele volta. E por que é e não é? Porque também você tem que considerar que o paciente pode entrar bem no hospital e pegar um monte de coisa lá dentro, entendeu? Então, a decisão de internar ou não alguém tem que ser uma decisão muito sensata. Eu não estou aqui contrariando o pediatra do meu filho de forma nenhuma, que é um pediatra que eu confio totalmente. Eu acho que, assim, ele tomou naquele momento a decisão que tinha que ser tomada e tá ok. Fez, internou, menos de 2 dias de internação, o moleque teve alta sem nada. Não tem como discutir se isso foi uma boa conduta ou não, né? É fácil a gente rediscutir em cima de causa ganha, né? Claro, né? Então, naquele momento, eu também achei que era certo. Passado isso, eu poderia até rever com ele. Falar, doutor Rani, será que não teria sido melhor a gente ter pedido uma imagem, já que o hemograma estava tão bom? Pode ser que ele faça assim, não, Flávio, independentemente da imagem, eu ia querer internar, né? E beleza. Então, eu estou falando para vocês, cada profissional vai ter uma conduta. Caiu aqui o Pita que está me falando. Deixa eu ver se eu vou mandar outro aqui, convite para ele aceitar aqui. Peraí, vamos ver, peraí. Deu uma caída do professor Pita aqui, de novo, mandei aqui para ele.
Manda aí, Regiane. Convite aqui, daqui a pouco ele volta. Bom, a gente vai continuando aqui até o Pita voltar. E se a gente lembrar, pessoal, o que aconteceu recentemente aí, que foi muito falado, né? Aquele caso lá daquele ator da Globo, esqueci o nome, Estênio Garcia, né? Peraí, deixa eu ver. O Pita acho que está tentando entrar aqui. Peraí. Parente e colega é melhor internar. A chance da caca é grande. Tem isso também. Criança, às vezes, piora muito rápido. Por isso, às vezes, em criança, a gente interna antes dos sinais mais definidos. Tá. Você está vendo que essas pequenas diferenças, elas existem. São normais, né? Enfim, eu concordo, não discordo, não. Mas, na minha opinião, talvez, agora, pensando um pouco melhor, uma tomo poderia decidir um pouco melhor, na minha opinião. Né? Mas não dá para discutir. Simplesmente sem pedir tomo e levar para casa, isso para mim estava fora de cogitação. Né? Pelo menos o resultado do hemograma e uma tomo para decidir se internar ou não, acho que seria essencial. Né? Mas, e eu vi, inclusive, de outros pediatras que acharam que também não devia ter internado. Né? Então, de cara. Mas é a opinião de cada um. Isso daí o que importa é que meu filho foi super bem assistido pelo pediatra dele e saiu ileso. Isso, para mim, é o mais importante. E voltando aqui ao assunto do Estênio Garcia, né? Foi muito falado, né? O Estênio Garcia, eu não tenho elementos para julgar o que aconteceu, não estou aqui fazendo isso. Mas me parece que tentar chamar o Pita aqui de novo. Espera aí. Me parece que o que aconteceu ali, não sei se foi só o excesso de produto, mas parece que ele estava com um rosto que me parecia edemaciado, né? Porque estava redondo, né? Brilhante, a cara de que estava edemaciado. Eu não estou dizendo que foi isso que foi causa da internação dele depois, nada disso. Mas a gente, para fazer um procedimento desse num paciente de mais idade, a gente também tem que pensar bem. Né? Porque esses são pacientes que eles podem naturalmente ter uma complicação um pouco maior, né? Complicar mais rapidamente, porque já a questão imunológica já está um pouco mais debilitada, né? Em razão da idade, e são pacientes que podem naturalmente ter um risco de complicação maior. Então, nesse tipo de paciente, não é o paciente ideal para você simplesmente sair aí injetando quantos produtos você quiser no paciente, porque o paciente corre risco de complicar com muito mais facilidade, né? Complicar muito mais fácil. Então, a gente precisa pensar. Flávio, eu voltei. O Pita voltou aqui. Então, eu estava falando, Pita. Eu sei que deu um pau no meu aqui. Estava falando aqui o que no caso do Estênio Garcia, né, que a gente não tem elementos para julgar ali o que aconteceu. Mas me pareceu, pela foto, que tinha algum nível de edema importante ali no rosto. Né, porque estava muito redondo, né, muito brilhante. Quer dizer, aquilo lá sugere ali, pelo menos quando você está olhando, que o paciente está com um pouco de dificuldade de fazer todo o processo genético. E em rosto é perigoso, ainda mais num paciente de mais idade. Então, você precisa saber disso na hora que você vai fazer um procedimento. Pô, eu estou fazendo um procedimento. Um paciente mais idoso não é o paciente para eu ficar injetando produto a esmo no rosto. Né? Eu preciso estar atento à anamnese, à condição de saúde geral do paciente e à idade do paciente também. Porque são pacientes que tendem a ter uma complicação maior, né? E se tiverem, principalmente em rosto, são complicações potencialmente aí, mais graves, que vão requerer internação e que corre esse risco de complicações mais sérias. Né? E depois a nossa rapidez de resposta também é uma coisa muito importante. A gente se lembrar aí aquela moça, né, que
faleceu de febre maculosa, ela e o namorado. Essa moça era aluna nossa, ela recebeu o certificado de especialista 10 dias antes, uma judiação. Uma menina jovem, bonita, ótima aluna, tinha um futuro maravilhoso pela frente, né? Aí a gente fica aquela pergunta. Estava num lugar de risco de febre maculosa, tinha picada de carrapato no corpo, apresentou febre. Na minha opinião, antes de você saber se é febre maculosa ou não, você tem que tratar como sendo. Tem que tratar como sendo, porque a evolução da febre maculosa é muito agressiva, é muito rápida. E se você perde tempo, é óbito, né? Então, em 4, 5 dias é óbito. Então, não dá para vacilar. Então, essa rapidez de resposta de conduta é uma coisa muito importante que o profissional tem que estar muito atento. E me preocupa na questão da ROF a questão da inflamação em si. Quer dizer, não se está, todo mundo, as pessoas não estão atentas ao risco, achando, não, mas é uma inflamação, inflama mesmo, é normal. Claro que você tem uma resposta normal de inflamação, mas se a gente não administra isso muito bem, se a gente não trata isso com uma conduta com rédeas curtas, o paciente pode complicar muito rápido. Você sabe de uma coisa, Flávio? Eu penso numa coisa seguinte, que eu acho que às vezes a gente tem que tomar cuidado. Diagnóstico, análise facial, diagnóstico, levar em consideração a idade do paciente, a qualidade. Se aquele paciente não tinha indicação no procedimento cirúrgico, ao invés de ficar injetando tanto produto, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, não dá para resolver tudo com uma ferramenta só. O diagnóstico é muito importante, né? Tem casos que dá para resolver com preenchimento, tem casos que dá para resolver com implante, tem casos que dá para resolver com prótese, tem casos que dá para resolver com rinoplastia. E tem outros que você precisa de tudo. Então, isso é muito importante. E eu acho que isso é uma coisa que a gente preza muito, né? Não é para puxar a sardinha para o nosso lado, não, mas o diagnóstico, análise facial, diagnóstico, avaliar o que está indicado aqui, qual a idade melhor para isso, para aquilo, isso é muito importante, né? A gente vê que está todo mundo tratando de uma maneira só, né? Isso é muito ruim. É isso mesmo, eu também acho. Eu também acho. Hoje, para essas complicações, para complicações de face, né? Complicações sépticas de face, né? Você costuma entrar com qual classe de medicação? Para dar aí uma dica para as pessoas. Então, sempre, ainda hoje, a primeira escolha é a penicilina. Primeira escolha. Né? Concordo. A gente tem que entender primeiro a região anatômica. Uma região unitária. Tá falhando um pouquinho de novo aí, Pita. Espaços faciais, ela pode migrar. Tá ouvindo, Flávio? Tá ouvindo? Tá? Tô ouvindo. Voltou. Elas podem migrar para espaços faciais mais perigosos. Submandibular, sublingual, submentoniano, angina de Ludwig. É uma patologia bem descrita na literatura, onde o paciente pode evoluir para uma mediastinite, né? Fascite necrosante, aquelas infecções que você acaba infiltrando nas faces cervicais e você pode ter uma necrose massiva de pele, subcutâneo, são bem graves também, né? A região periorbitária, tromboflebite de seios cavernosos, né? Então, a primeira hipótese, ainda na face para a gente, é a penicilina, né? Depois disso, as clindamicinas. E aí você tem antibióticos muito mais modernos, muito mais eficientes para infecções mais graves, mas aí, geralmente, acaba tendo aí já o auxílio do pessoal da infectologia, você vai fazer cultura, hemocultura, antibiograma, para você poder mudar de antibiótico para antibióticos mais específicos, né? Geralmente, se o paciente não responde bem, aí sim você vai mudar e ver o que está acontecendo lá. Tem antibióticos muito mais modernos, mas não são antibióticos de primeira escolha. Primeira escolha ainda é a penicilina, né? E uma coisa que as pessoas às vezes têm, eu vejo essa dúvida sempre, né?
e fala assim, mas a inflamação ela ativa o sistema imune. Se eu tenho um paciente com edema e entro com anti-inflamatório, eu prejudico a ação do sistema imune. Não é exatamente assim que funciona, porque a coleção de líquido ela é um grande fator responsável por infecções. Então, o anti-inflamatório, nesses quesitos, são muito importantes para ser entrado, e principalmente os corticoides na redução desse quadro de edema, porque isso é um substrato incrível para a infecção. E outra coisa, quando você tem uma celulite muito importante da face, você tem estase vascular. Vascular, muitas vezes, não permite que você circule antibiótico naquela região mais profunda. Né? Então, muitas vezes, apesar de não ter uma coleção clara, você acaba drenando essa celulite para melhorar, para diminuir essa estase vascular e você ter uma melhor chegada de antibiótico. Né? Isso é clássico nos livros de sem dúvida, sem dúvida. Então, por isso que assim é importante quando você tem um paciente que tem uma infecção, indique para o colega que está acostumado a tratar, o maxilo que está lá no hospital. E são fatores comuns de complicação em procedimentos de face, né, Pita? Tem cliente que tem celulites gravíssimas, porque mexeu numa espinha, mexeu numa... Né? Complicações gravíssimas. Eu já tratei pacientes que quase perderam o lábio porque ficaram mexendo, espremendo espinha, né? Leigamente falando. Então isso é muito grave, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com isso. Muito bom. Legal, Pita. Cara, obrigado aí pela sua importante participação. Temos agora o nosso curso de procedimentos cirúrgicos em face com alto enfoque em anatomia, né? Agora em agosto. Então, não percam essa agenda de curso. Vai ser muito legal. É um curso muito bacana. Toda a equipe da Odontopartners lá é disponível para vocês. O professor Pita participa diretamente, ensina a fazer as próteses de face, a gente ensina planejamento. São 2 dias em que a gente faz todo planejamento e procedimentos feitos por professores ao vivo. Então, os 2 primeiros dias de aula são todos com live show de professores. Então, uma aula muito mais dinâmica, porque as aulas são dadas em pacientes, né, diretamente com os alunos assistindo. E depois, nos últimos 2 dias, nós vamos para o laboratório de Cadaver Lab para fazer os procedimentos que vocês viram em cadáver. Então, ali fica uma peça para cada 4 alunos. Então, cada dupla tem uma M-cabeça inteira para si. Eu fico na dissecação, porque depois eu vou mostrar e fazer as mensurações de estruturas importantes para vocês. É do dia 14 ao dia 17 de agosto, né? Nós já estamos bem cheios lá de alunos, a gente limita a quantidade de aluno, né? Não pode ter mais de 40, né? Então, porque lá tem 10 bancadas no ITC São Paulo. Eu, particularmente, vistorio as peças 10 dias antes para escolher peças ótimas para vocês, né? Mas é muito importante que tenha ali 4 alunos por pé. Não pode ter mais que isso, porque todo mundo tem que botar a mão na massa, inclusive aprender a fazer as próteses cirúrgicas também, que vocês fazem lá nesse curso, manejo de complicações. Por exemplo, você vai fazer uma bichectomia. Você sabe fazer uma reconstrução de ducto para você, eventualmente, faz um trauma no ducto da parótida. Como é que você resolve isso aí? Tem que aprender a reconstruir. Então, tudo isso e muito mais é ensinado lá, né? Então, queria deixar um grande abraço a vocês. Obrigado, Pita. Obrigado a todas as pessoas que participaram aqui, aos professores que participaram, Gabriel Pastore, né? Todo mundo aí que entrou aí, professora Raquel Rocha, professora Andréa Benevenuto, né? Professor Diego Gil, que entrou também, que eu vi. Me desculpe se algum outro entrou que eu não vi aqui também, porque não dá tempo de ficar lendo tudo. Mas um grande abraço, Regiane Veronese também, muito obrigado. E obrigado, meus até a próxima. Abraço. Tamo junto aí.
Um grande Valeu. Tchau, abraço. Flavião. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Valeu.